A partir da próxima, da segunda-feira, dia 14 de maio, sem ser a próxima segunda, a outra, não é isso? Amanhã é dia 7, daqui a 8 dias, dia 14 de maio, nós vamos fazer a nossa primeira jornada da caminhada de 14 dias de oração e jejum, enquanto comunidade de fé. Então, você que está chegando agora para a terceira igreja, nós fazemos ao longo do ano algumas jornadas de oração e jejum. E nós fazemos isso com que objetivo? O objetivo de consagrar a nossa vida ainda mais para o Senhor e dizer da nossa disponibilidade de tê-lo como o nosso supremo Senhor. Alguém às vezes me pergunta, pastor, qual o melhor tipo de jejum que eu devo fazer? Ou no jejum que eu faço, qual a melhor forma ou o que eu devo deixar de fazer, devo deixar de me alimentar? E eu tenho aprendido ao longo da minha vida que o jejum que agrada a Deus é o jejum de nós mesmos. Quanto menos existir em nós, de nós mesmos, mais espaço haverá em nós para sermos cheios do poder do Espírito Santo. Nós precisamos nos esvaziar, né? Nós precisamos nos esvaziar e nos permitir ser cheios da presença do Senhor. Outra vez alguém me perguntou, quando eu devo fazer o jejum? E eu disse para eles exatamente um texto que Jesus trabalhou com os discípulos. A Bíblia diz que os discípulos de Jesus, com Jesus, estavam em determinada casa em que estavam sendo celebradas bodas. E agora os fariseus, os escribas, perguntaram a Jesus, os seus discípulos, eles não jejuam? E Jesus olhou para aqueles fariseus e disse, por acaso os convidados jejuam enquanto o noivo está na festa? Mas chegará o momento em que o noivo não mais estará na festa e eles então jejuarão. Logo, a Bíblia está dizendo que nós jejuamos quando sentimos saudade da presença do noivo. Sempre que você olhar para a sua vida e perceber que há saudade da forma como um dia você foi usado na presença de Deus, é o alarme tocando, dizendo que chegou a hora de você se submeter a uma caminhada de jejum, porque o jejum nos liberta de nós mesmos e nos lança diretamente aos propósitos do Senhor. Amém, gente? Amém, amém? Também quero informar que a partir da próxima sexta-feira começaremos a jornada da nossa escola bíblica GAL nível 4, formação de liderança de céu. Hoje pela manhã eu comuniquei aos líderes, aos pastores, aos supervisores. Pastor Daniel, quem coordena essa área, ele fez uma adaptação que foi sugerida no nosso conselho pastoral. Qual a adaptação? Até então, o GAL estava acontecendo apenas às sextas-feiras, às 19 horas. Mas algumas pessoas não puderam participar, porque dia de sexta estão trabalhando à noite, dia de sexta, de alguma forma, estão estudando e não puderam, então, participar. Como vai funcionar o GAL nível 4? Preste atenção, porque eu preciso do seu envolvimento nisso. O GAL nível 4 vai acontecer sexta-feira, às 19 horas, e domingo, às 9 horas da manhã. Você que trabalha, você que estuda, não pode participar do GAL na sexta, a mesma aula de sexta será reproduzida no domingo pela manhã. Você que não quer vir na sexta, você poderá vir no domingo pela manhã. Mas eu me matriculei na sexta-feira. Por algum motivo, você teve uma diarreia e não pôde vir na sexta aula. Sem problema, a diarreia curou no sábado, domingo de manhã, você vem para cá, será a mesma aula. Entenderam? Sim, ó. Igreja em célula é uma igreja de líderes. Multiplicar célula exige multiplicação de líderes. Tem pessoas que se enganam achando que o fator preponderante para a multiplicação da célula é a célula cheia, é ter muita gente na célula. Você pode ter uma célula com 30 pessoas e não multiplicar, porque fator preponderante é a presença de Jesus. E acompanhando a presença de Jesus, líder formado, capacitado para assumir a nova célula. Eu não fiz o GAL 3, eu posso fazer o GAL 4? Pode, desde que o seu líder de célula lhe encaminhe. Por quê? Porque a sequência, já diz, são módulos. Então, a sequência é modular. O módulo não necessariamente necessita do outro. São módulos, de alguma forma, estipulados para desenvolver em você o caráter cristão. Então, você que é líder de célula, envia os líderes em treinamento. Tem gente dizendo para mim, pastor, eu não tenho líder em treinamento.
Aí eu pergunto, você está sozinho na célula? Não. Quanta gente tem na sua célula? Ah, tem uns 4. Eles falam, eles andam, eles respiram. Sabe o que eles são? Líderes em treinamento. Eles só não foram avisados. Você precisa ser intencional ao ponto de chegar a ele e dizer que você os vê como líder em treinamento. Não adianta também dizer assim, mas eu estou orando por ele. Orar, você tem que orar, mas você também tem que informar para ele que você está orando por ele. Por exemplo, eu tenho que olhar para o Sérgio e dizer para ele, Sérgio, você está bem? Eu estou muito feliz com a sua caminhada aqui na célula, tem sido edificante demais. Quando eu olho para você, eu vejo que você é um líder em potencial e, cara, eu estou sonhando em Deus que você assuma a multiplicação da nossa célula. Você precisa percorrer um processo de capacitação, participar do GAU nível 4. Você não precisa aceitar, não, mas pelo menos poderia pensar na possibilidade de orar, perguntando a Deus se Ele deseja que você seja direcionado para esse nível. Irmão, depois de uma palavra dessa, pelo menos orar, ele vai, né? E na hora que ele dobrar o joelho e orar, sabe o que Deus vai fazer? Vai dizer assim, mudeu a isca, é você que eu quero usar para que uma multidão de gente seja alcançada para a glória do meu nome. Amém, gente? Amém, gente? Amém. Abra aí a sua Bíblia, por favor, Tiago, capítulo 4. Quero pedir as suas orações por 2 motivos. Primeiro, assim que terminar essa celebração, eu estou indo para a Vitória. A partir de amanhã, de segunda a sexta-feira, nós estaremos envolvidos no treinamento de 16 igrejas da Convenção Batista Paraguaia. Então, o Paraguai, a denominação batista no Paraguai, está se abrindo para a visão celular e tem certeza que um avivamento tem sido prometido para aquela nação. É verdade? Então, eu peço que você ore muito pela minha vida, para que Deus possa me levar, possa me trazer, enquanto eu estiver ausente, que Ele continue guardando a minha casa e a minha família. Amém? Esse é o primeiro pedido de oração. Você pode fazer essa oração, esse compromisso. E o segundo pedido de oração, eu queria que você orasse por essa série de mensagens que nós iniciamos na semana passada. Quantos estiveram aqui na semana passada? Aliás, desculpa, quantos não estiveram aqui na semana passada? Ok. Eu espero e peço, caso você não tenha feito, que você escute, que você assista a primeira mensagem da série que foi ministrada semana passada, dessa série chamada Criptonita. Pode colocar na tela, tá, Juan? Criptonita. Então, assim, foi uma grande bênção. Eu sei que foi o feriadão, mas eu preciso que você esteja no mesmo volume. Está disponível tanto na fanpage da Terceira Igreja, facebook.com/TIB-São-Mateus, como também no canal no YouTube, youtube.com/TIB-São-Mateus. Lá tem a mensagem escrito Criptonita, parte 1. Acesse lá, escute, medite, reflita, para que você entre nesse trem que o Espírito Santo nos fez embarcar. Tá bom? Semana passada nós habitamos em Josué capítulo 7, quando Acã, depois da destruição de Jericó, se apropriou de alguns despojos e Deus disse que Israel foi infiel para com ele. Interessante que nós trabalhamos essa história, eu já comecei, hein? Amém, não amém? Nós trabalhamos essa história e nós percebemos que, de fato, os israelitas não sabiam que Acã havia cometido aquela loucura. Os israelitas não sabiam que Acã havia possuído aquilo que Deus havia proibido. Mas é interessante que na hora de julgar, a Bíblia diz que Deus fala para Josué que os israelitas, de alguma forma, pecaram contra ele. E nós chegamos à conclusão que, apesar de sermos muitos, uma comunidade, aos olhos de Deus nós somos um só corpo. Se existe criptonita roubando força espiritual no membro do corpo, todo o corpo vai sofrer com a fraqueza espiritual de um só membro. Apesar do dedão do pé estar longe do nariz, eles são interligados porque fazem parte do mesmo corpo. E Deus nos abençoou muito na semana passada. Eu preciso que você mantenha-se atento na ministração de hoje. É a segunda mensagem da série e eu vou falar sobre identificando a criptonita espiritual. É um assunto que ao longo da semana mexeu muito comigo. Eu pedi muita intercessão para a nossa galera da intercessão, porque é um assunto difícil de falar,
porque vai mexer com algumas raízes, com algumas origens. De alguma forma vai tirar a gente do conforto. A semana passada, quando comíamos uma pizza, a Luana disse assim, lá na mesa, né? Ele disse assim, eu perguntei, como é que foi? Aliás, foi na célula, segunda-feira, ela disse, tira a gente da nossa zona de conforto, ou tira a gente da zona de conforto, não é verdade? Então, motiva a gente a refletir, a pensar, e eu quero, no dia de hoje, poder ser fiel àquilo que o Espírito Santo plantou no nosso coração, lendo Tiago, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 5. Estão preparados? Amém ou não amém? Essa série é resultado da leitura de um livro do pastor John Bevere, fundador do Message International, uma organização que tem trabalhado na lapidação do caráter de pessoas simples para que elas sejam mais parecidas com Jesus. Tiago, capítulo 4. Tiago, capítulo 4, a partir do versículo 1, a Bíblia diz assim: de onde vêm as guerras e contendas que existem entre vocês? Tiago está fazendo uma pergunta. Por que vocês brigam tanto? Por que vocês, de alguma forma, só vivem em litígio? De onde vêm as guerras, contendas, litígios que existem no meio de vocês? Tiago agora dá a resposta. Por acaso, essa confusão não é resultado das paixões que guerreiam dentro de vocês? Nas outras traduções mais eruditas, sim, por acaso não são resultados dos vossos deleites? A palavra deleite no grego é a palavrinha hedonon, de onde vem a nossa palavra hedonismo. O que é o hedonismo? A busca desenfreada pela satisfação do seu bel prazer. Versículo 2. Vocês cobiçam coisas e não as têm. Vocês matam, invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm, porque não pedem. E quando pedem, não recebem, porque pedem por motivos errados para gastarem seus prazeres. E aí vem o versículo 4, que é a senha para hoje. Tiago diz: adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus? Quem quer ser amigo do mundo, faz-se inimigo de Deus. Ou vocês acham que é sem razão que as Escrituras dizem que o Espírito que Deus fez habitar em nós arde em fortes ciúmes? Prestou atenção na leitura? Amém, gente? Não precisa ficar tenso, não, é só concentrado. Calma. Vamos orar. Senhor, nós imploramos que uma palavra de ordem seja liberada do teu trono e que no mundo espiritual qualquer impedimento seja desfeito, qualquer orquestração, intento do diabo para atrapalhar a ministração seja repreendido e que haja mesmo uma porção nobre da revelação da tua palavra dispensada sobre nós neste lugar. Nós pedimos isso, guarda esse lugar do mal, que não haja nenhuma manifestação, não ser a manifestação poderosa do teu bendito Espírito Santo. E que ao final todos nós saiamos daqui identificando a criptonita que tem nos afastado do Senhor e decidindo nos lançar plenamente, completamente, integralmente nos braços do Senhor. É a minha oração e eu faço em nome de Jesus. Amém. Amém, gente? Eu disse que a nossa senha para essa noite está no versículo 4, quando Tiago diz: adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo significa inimizade contra Deus. Quem quer ser amigo do mundo faz-se inimigo de Deus. Eu penso que as palavras do apóstolo Tiago são palavras muito fortes. Tiago, após tecer alguns comentários acerca da origem das brigas, das contendas, dos litígios que existiam no meio daquele povo, Tiago, no versículo 4, está chamando aquele povo de um povo adúltero. Tiago diz: vocês são adúlteros. Eu penso, gente, que num primeiro momento é imprescindível identificarmos
quem são os destinatários dessa carta de Tiago. O Tiago que está escrevendo é o Tiago, irmão de Jesus. Tiago escreve essa carta e os analíticos do Novo Testamento dizem que a carta de Tiago é um guia prático para a vida cristã. Tiago não está tão preocupado em defender um tratado teológico como Tiago está preocupado em municiar os cristãos a fim que eles possam ter boas ferramentas para desenvolver uma vida cristã saudável. Quais são os destinatários, ou quem são os destinatários que recebem essa palavra forte do apóstolo Tiago? Quando a gente analisa o contexto, principalmente o capítulo 1, versículo 1, a forma como Tiago se identifica e a forma como Tiago identifica aqueles que irão receber essa carta, ou iriam receber essa carta, percebe-se que Tiago não está escrevendo para toda a humanidade, independente de credo, confissão religiosa, não. Quando a gente encontra o capítulo 1, versículo 1, Tiago fazendo menção às 12 tribos da diáspora, ou às tribos da dispersão, fica claro que Tiago está escrevendo para a igreja. Estão vivos? Amém ou não amém? O que eram as tribos da dispersão? A tribo da dispersão nada mais eram do que as tribos, os judeus que de alguma forma estavam vivendo fora dos limites de Jerusalém. Tiago escreve essa carta e endereça a carta exatamente para os judeus que estão fora de Jerusalém. Tiago faz menção às 12 tribos. Tiago está escrevendo para a igreja. Tiago não está escrevendo para um incrédulo, até porque seria impossível um incrédulo cometer adultério contra Deus, porque o incrédulo, o não cristão, não tem relacionamento de aliança com Deus. Estão entendendo? Amém ou não amém? Tiago não pode estar escrevendo para o incrédulo, para o não cristão, porque os únicos que cometem adultério contra Deus são aqueles que um dia decidiram receber Jesus Cristo como seu Senhor e o seu Salvador. Todos os outros, os incrédulos, o povo que ainda não se rendeu a Jesus Cristo, este tipo de gente não pode ser considerado adúltero, porque eles estão alienados de Deus, longe de Deus, fora de um relacionamento de aliança com Deus. O relacionamento, gente, entre Deus e o seu povo sempre foi retratado na Bíblia a partir da figura do matrimônio. Por exemplo, você pega a carta aos Efésios, quando o apóstolo Paulo escreve para aquela igreja, Paulo diz assim, Paulo cita o Velho Testamento dizendo: deixará o homem seu pai e a sua mãe, unir-se-á a sua mulher e os dois serão quê? Uma só carne. E aí a conclusão do versículo, Paulo diz assim: isto é um grande mistério. Refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Todas as vezes que, de alguma forma, a Bíblia falou acerca do relacionamento de Deus com o seu povo, a Bíblia falou a partir da figura do matrimônio. Os profetas do Antigo Testamento frequentemente escreveram sobre isso. Por exemplo, Isaías capítulo 54, versículo 5, Isaías disse: pois o seu Criador é o seu marido, o Senhor dos exércitos é o seu nome. O profeta Oséias, considerado um dos profetas menores, o ministério inteiro do profeta Oséias foi desenvolvido para quê? Qual a finalidade? Oséias desenvolveu o ministério para evidenciar a infidelidade de uma esposa ao seu marido. Você que lê a Bíblia deve ter passado os olhos sobre a história do profeta, porque a Bíblia diz que Oséias foi instruído por Deus a casar-se com uma prostituta. Uma loucura. E é interessante porque esse sermão ilustrado da vida real mostra que Oséias representava o Senhor, enquanto Gomer, sua esposa, a prostituta, representava o povo de Deus. O casamento entre o profeta Oséias e Gomer serviu para que Israel pudesse ver claramente como a infidelidade do povo de Deus não é diferente da mulher que comete adultério contra o seu marido. Vocês estão entendendo, amém ou não amém? Existe uma criptonita espiritual entre nós. Existe uma criptonita. Me parece que todas as vezes que Deus demonstrou afeição pelo seu povo,
O relacionamento sempre passou pelo crivo de uma aliança redatada a partir do matrimônio. Olha só, preste atenção nesse vídeo que você vai assistir e depois eu queria que nós fizéssemos algumas conclusões acerca do vídeo. Pode apagar as luzes, por favor? Solta o vídeo. Preste atenção, por favor. Ali está Josh e Ângela. Você está vendo o vídeo? Recém-casados, cada dia ela faz uma surpresa. Obrigado. Mas um certo dia, Just volta para casa e não encontra Ângela pronta para recebê-lo. Aquilo nunca havia acontecido, então Just começa uma busca por Ângela em toda a casa. Depois de algum tempo, Just se pergunta se algo de ruim poderia ter acontecido com Ângela. Uma onda de alívio toma conta de Justin quando ele se depara com Ângela, deslumbrante, com o seu melhor vestido e um penteado novo. Será que ele esqueceu um mandato importante? Oi, amor. Você tá linda. Oi, amor. Você chegou. Confesso que eu tenho que ser sincero com você. Eu esqueci. A gente marcou alguma coisa pra hoje? Eu não lembrei. Tá tão corrido lá no trabalho. Me perdoa. Não, amor, tá tudo bem. A gente não marcou nada pra hoje. Sério? Então você quer me fazer surpresa? É isso? Não, amor, tem nenhuma surpresa dessa vez. Mas você quer que eu me arrume? Será que a gente vai sair? Você quer que eu me arrume? Amor, na verdade, eu marquei uma coisa pra agora à noite. Como assim alguma coisa? Nós vamos pra onde? Não, eu vou só. Sozinha? Como assim? Não tô entendendo. Amor, marquei de sair com o Tony hoje. Lembra do Tony, namorado da época da escola? Como é? Você é com um ex-namorado teu? Ué, não tô te entendendo. Como assim? Nós somos casados, sem minha fidelidade. Mas eu marquei de sair com o Tony hoje, nós vamos jantar, depois nós vamos no cinema, depois do cinema nós vamos passar uma noite incrível, num lugar bem legal. Mas amanhã pela manhã eu já vou estar aqui. Você só vai estar de brincadeira. Vem cá, Ângela. Você só vai estar de brincadeira. Como assim tu vai sair com o ex-namorado? Nós somos casados, você me deve fidelidade. Calma, senta aqui. Calma. Você é meu preferido, tá? Você é o meu preferido, eu passo a maior parte do meu tempo com você. Mas olha, você não pode esperar que eu pare de sair com meus antigos namorados. Eu tenho uma história com eles, eu ainda amo eles e isso devia ser um problema pra gente. Você é meu preferido, mas eu ainda amo eles. Essa história pode parecer um tanto absurda pra você. Quando você entra no casamento, o mínimo que você espera é que aquela pessoa esteja tão comprometida quanto você. E esse comprometimento inclui, claro, exclusividade e fidelidade. Todo mundo que vai se casar espera isso. Me fala você, como você iria reagir no lugar do Justin? Você iria dividir a sua esposa, a sua noiva com outros caras? Você iria dividir o seu noivo, o seu esposo com outras mulheres? E se o seu noivo chega pra você e fala antes de vocês casarem, olha, eu terei outras pessoas, mas eu quero me casar com você ainda assim e a maior parte do meu tempo eu vou estar com você. Você ainda aceitaria se casar? Eu imagino que a sua resposta seja no mínimo de jeito nenhum. Claro, quem iria se casar com alguém que não está completamente comprometido com você? Será que Jesus está voltando para uma noiva que está agindo como Ângela?
uma noiva dedicada, mas uma noiva adúltera. Um cristão que está dividido entre Deus e o mundo é um adúltero. Talvez você venha agindo como Ângela, se dedicando muito a Deus, dando o seu melhor e passando a maior parte do seu tempo voltando para as coisas de Deus, mas você não é fiel a Ele. De que adianta você oferecer tantas coisas maravilhosas a Cristo se você divide o seu coração com o mundo? De que adianta passar a maior parte do tempo com Cristo se na outra parte do tempo você não se parece com Ele? De que adianta servir tanto na igreja, mas trair a Cristo quando você está fora dela? De que adianta se empenhar tanto, se dedicar tanto e não se entregar por inteiro? Se Jesus, na posição do nosso noivo, se entregou por inteiro, quem somos nós para nos entregarmos por partes? Mais do que os seus serviços, Cristo é a sua fidelidade. Mais que uma noiva dedicada, Jesus voltará para uma noiva fiel. Quantos de vocês se casariam com alguém como Ângela? Vocês entenderam? Quantos de vocês se casariam com alguém como Ângela? Alguém? Por que vocês não se casariam? Ângela é tão linda, gente. Ângela é tão bela. Aliás, ela parece gostar tanto de Justin, até porque no vídeo ela diz que dedica 90% do tempo para ele. São 10% apenas com os namorados da juventude. Você se casaria com Ângela? Sim ou não? Eu sei que você está assim, acho que o pastor está ficando doido. Sabe por que você não se casaria com Ângela? Eu vou dizer para você. Você não se casaria por Ângela por uma razão muito clara. Você não se casaria com Ângela porque a lealdade, a fidelidade de Ângela não existe. A lealdade está dividida. Não importa se ela dedica 90% do tempo com Justin, quando ainda mantém outros homens no coração. Ela pode ser linda, ela pode ser bela, Justin pode ser o favorito dela, mas ela ama ainda os namorados de antigamente. A única coisa que Justin precisa fazer, gente, é de quando em vez compartilhar a Ângela com os antigos namorados. Parece que essa história é meio sem sentido, mas aqui está a grande questão, e eu queria que você prestasse atenção nisso. Se nós não aceitamos este comportamento no que diz respeito ao casamento, por que então tendemos a aceitar esse tipo de comportamento quando o assunto é a vida espiritual? Se nós não aceitamos infidelidade no matrimônio, porque tendemos a aceitar a infidelidade no nosso relacionamento com Deus, ela dedica 90% do tempo. A primeira mensagem ou a primeira lição dessa noite é: Deus não quer ser o primeiro, Ele deseja ser o único na sua vida. Não é o primeiro, é o único. Tiago está dizendo que um cristão cuja sua lealdade está dividida entre Deus e o mundo, na verdade não é um cristão, é um adúltero. No Antigo Testamento, gente, a declaração de Judá e Israel cometendo adultério contra Deus sempre foi conectada à falta de exclusividade. E falta de exclusividade na adoração se chama idolatria. Dá um glória aí, irmão, pelo amor de Deus. Deus não quer ser o primeiro, Deus deseja ser o único. Se Deus não for tudo, Ele não é. Deus não aceita nada menos do que tudo na sua vida. A pergunta que eu faço para você: será que você não tem um traço de Ângela? Pastor, está me ofendendo. Olha para si mesmo com um bocadinho de sinceridade. Os lábios dizem que amam a Deus, mas o coração continua mantendo amor desenfreado pelas paixões mundanas.
Tiago está dizendo que cristão que mantém amizade com valores mundanos, na verdade não é discípulo, na verdade é um adúltero. O problema é que quando nós pensamos em idolatria, nós pensamos apenas em construção de estátuas, estatuetas, altares, templos. No entanto, gente, idolatria é dividir com outros deuses a adoração que deveria ser dada exclusivamente ao Deus eterno. Você está entendendo? Amém, amém? O âmago da idolatria não é construção de imagens. O âmago da idolatria não tem a ver com estatuetas. O âmago da idolatria está em não adorar a Deus como único Deus. Idolatria é muito mais do que simplesmente se curvar diante de estátua. Idolatria é deixar de dar exclusividade a Deus. Deus não quer ser o primeiro. Deus deseja ser o único. Não dar a Deus, gente, a adoração. Não dar a Deus a honra. Não dar a Deus a gratidão, a exaltação que Ele merece receber. É idolatria. E eu confessei o pecado hoje de manhã na frente da liderança. Nós precisamos tomar muito cuidado. Existe uma criptonita espiritual roubando as nossas forças. E eu estou chegando à conclusão que é exatamente a idolatria que tem se tornado essa criptonita espiritual. É a idolatria que tem impedido os discípulos de Jesus a presenciarem manifestações boas do Cordeiro. Aleluia! Os cristãos foram chamados de adúlteros na carta de Tiago. E olha que eles não foram chamados de adúlteros por Tiago porque construíram estátuas, estatuetas, altares, não. Eles foram chamados de adúlteros porque se renderam aos efeitos da criptonita espiritual chamada idolatria. Você se lembra do texto? Os três primeiros versículos. Tiago diz assim: por que vocês brigam tanto? Por que tem tanta confusão no meio de vocês? Por acaso não é por causa dos seus prazeres? Aí ele agora fala: vocês cobiçam coisas e não as têm. Vocês matam, vocês invejam, mas vocês não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm porque não pedem. Quando pedem, pedem mal, pedem pelos motivos errados. Um coração que está mais comprometido com si mesmo do que com o Senhor eterno é um coração idólatra. Coração dividido não honra Deus como único. Deus não divide a sua glória com ninguém, nem com o Flamengo. Deus está falando comigo. Porque a paulada que come aí é aqui também. Deus é único. Olha para você mesmo agora, Deus é único. A forma como você administra o dinheiro que Ele te dá, Deus é único. A forma como você gerencia a sua família, Deus é único. Todas as coisas que você faz na sua vida resultam para a exclusividade da glória de Deus. Inimizade contra Deus é chamada por Tiago de adultério. Irmãos, como eu gemi para chegar hoje. E poder ter coragem, Deus, de olhar para você e dar essa palavra. Como eu gemi. E é isso mesmo. Porque todas as palavras que Deus traz ao nosso encontro, não de encontro colisão, ao encontro harmonia. Todas as palavras que Deus traz ao nosso encontro, Ele traz com a função terapêutica de nos lapidar para que sejamos mais parecidos com Ele. Segundo lugar, se a idolatria é adultério, no segundo momento você precisa aprender que a idolatria é resultado de desobediência. Ou seja, a idolatria ela começa quando endurecemos o nosso coração para aquilo que Deus diz. Olha para cá, gente, olha para cá.
A idolatria começa quando endurecemos o nosso coração para o que Deus diz. Gente, a desobediência é a raiz de toda a idolatria. Foi Deus quem disse: não façam ídolos, não construam imagens, não ergam colunas consagradas para vocês. Somos nós que fazemos os ídolos. Os ídolos nem sempre estão de madeira, os ídolos nem sempre são de metais preciosos, os ídolos nem sempre são de pedras. O poder dos ídolos está no nosso coração. Um ídolo pode ser qualquer coisa que colocamos antes de Deus na nossa vida. Aí você está dizendo assim: mas eu não sou idólatra. Será que não? Nunca houve um tempo em que o homem fosse tão menos idólatra como é hoje. Mas nunca houve um tempo em que o homem fosse tão idolatrado como hoje. Ídolo é qualquer coisa, qualquer pessoa que colocamos no lugar de Deus na adoração. O ídolo é aquilo que amamos, ídolo é aquilo que gostamos, ídolo é aquilo que desejamos, ídolo é a pessoa em quem nós confiamos, aquilo para qual damos mais atenção. Gente, o elemento básico da idolatria é quando você tira ou quando você dá força a algo ou alguém além de Deus. Deus é um Deus exclusivo. Um cristão que se envolve com idolatria é um cristão que despreza a vontade de Deus. Um cristão, ele dá poder aos ídolos e se envolve com a idolatria quando ele tem desejo de satisfazer a própria vontade. Idolatria é desobediência. Pessoas idólatras não têm o temor do Senhor. E por que não têm o temor do Senhor? Desobedecem-no deliberadamente. Me parece que quando nós ouvimos claramente a palavra de Deus, preste atenção nisso. É a Bíblia quem diz: se você ouve e não pratica, é semelhante ao homem que construiu a sua casa onde? Me parece que quando ouvimos a palavra de Deus e não a obedecemos, sabe, gente? Olha aqui, todo desobediente, quando ouve a palavra, quando não obedece, algo como um véu chamado engano cobre o nosso coração e a nossa mente. E pessoas que estão cegas pelo engano, elas começam a dar como verdade aquilo que sempre foi mentira. Qual é a conceituação mais própria para o engano? A definição melhor para o engano é aceitar como verdadeiro ou válido aquilo que sempre foi falso e inválido. Pessoas enganadas. Pessoas que acreditam na mentira, pessoas que de alguma forma estão sendo ludibriadas, pessoas que ouvem a palavra de Deus e não obedecem a palavra de Deus, se esquecem de quem são em Cristo, comportam-se de uma forma na comunidade de fé, comportam-se de uma forma na célula onde a palavra de Deus é falada, mas quando saem destes lugares, agem do mesmo modo que aqueles que pertencem ao mundo. A Bíblia diz: vocês são adúlteros. Será que Deus está, ou melhor dizendo, será que Jesus está voltando para uma igreja que tem se comportado como Ângela? Porque assim como você não quer se casar com uma mulher ou com um homem que não lhe dê exclusividade, Jesus não vai voltar para um povo que não teve como o único Senhor. Reage aí, irmão, está pesado, né? Vou terminar. Se idolatria é desobediência, a Bíblia diz que toda desobediência é o quê? Começa com P, termina com O. É o quê? É pecado. Logo, idolatria é pecado. E olha para cá. O pecado é uma palavra muitas vezes usada de forma leve, de forma agradável, frequentemente evitada nos nossos bate-papos, mas o motivo principal de tantas pessoas inseridas no contexto cristão viverem uma vida completamente desconectadas do Deus eterno. A Bíblia diz em Isaías 59, verso 2, aliás, vou citar o versículo 1 para você entender o contexto. Os ouvidos do Senhor não estão tapados para que não possam ouvir, e as mãos do Senhor não estão encolhidas para que não possam salvar. Mas são os seus pecados que causam separação entre vocês e o Deus de vocês,
impedindo que ele ouça a oração de vocês. Não se engane. Olhe para cá, não se engane. Não se engane. O pecado é perigoso. O pecado é prejudicial. Não se engane. Não há possibilidade do pecado levar você para o céu. Não se engane. Não se engane. A porta dos céus não passou por reforma. A Bíblia diz que a porta do céu continua sendo estreita e apertada. Não se engane. Não se engane, o pecado mata, o pecado destrói. Por um momento o pecado pode parecer prazeroso, por um momento o pecado pode parecer amigável, porém envolver-se com o pecado é caminhar em direção ao precipício da idolatria. Pecado não é algo bom, gente. E se pecado não é algo bom, não é algo com que devemos mexer. Não brinque com fogo, se for brincar, brinque com fogo do Espírito. Não brinque com o fogo do inferno, porque a Bíblia diz que quem entra nele não sai mais dele. Não se engane, nós podemos sofrer, eu digo isso com pureza de alma, nós podemos sofrer muito menos do que sofremos. Nós podemos reduzir em muito o nosso sofrimento, se nós nos mantivermos limpos do pecado, em vez de aproveitar o prazer temporário que ele oferece. Sabe a conclusão que eu chego? A conclusão que eu chego é que Deus está examinando o nosso coração nesse exato momento. A conclusão que eu chego é que Deus está sondando o nosso coração. Nós não combinamos, mas o melhor texto que você poderia ler na abertura da celebração era esse texto mesmo, Paulo Vitor. Será que Deus está nos encontrando como Ângela? 90% do tempo para Ele, mas abrigando o nosso coração desejos desenfreados pela amizade com os valores mundanos. Diga para você mesmo. Diga para você mesmo. Examine o seu coração, diga para você a exclusividade em sua vida em relação ao seu relacionamento com Deus. Você está entendendo? Amém ou não amém? Nós vamos cantar agora. Mas diga para você. Olhe para si mesmo. Outro dia lá na célula, meus irmãos lá que são da área me deram uma lição, uma aula. Porque quem é leigo e não entende, assim, é o raio-x, mas aí disseram que é raio-x, ressonância e tantas outras coisas que conseguem enxergar por dentro. Sei lá qual é o exame que você vai fazer agora, mas faça. Porque Deus está examinando o nosso coração. Será que há exclusividade em você no que diz respeito ao seu relacionamento com Deus? Ou você tem se comportado como Ângela? 90%. Ele é o seu favorito. Mas você continua guardando um pedacinho para os outros. E quando eu falo de idolatria, eu já disse, não tem a ver com construção de estátua. Talvez a minha idolatria seja o Flamengo. Vocês sabem o quanto eu gosto do futebol. Cheguei em casa, minha filha virou e falou assim, na hora que o senhor falava de manhã, eu e mamãe fizemos uma conferência. E nós chegamos à conclusão que não é o Flamengo, é o Toy Blaster. O joguinho do celular, que eu não largo ele. Qual é o ídolo que você já construiu? Diz para mim. Talvez o ídolo que você está mantendo aí no seu coração, impedindo você de dar exclusividade para Deus, por incrível que pareça, seja o seu emprego. Você só vive para Ele. Aliás, a desculpa de você não se envolver no reino de Deus é exatamente o emprego que Ele te deu. Tem pessoas que eu encontro no corredor e aí dizem assim, ah, pastor, mas eu me aposentar, eu vou fazer. Ô irmão, não fala isso não. Porque quando você diz que quando se aposentar vai fazer, significa que o fato de você trabalhar hoje lhe impede de fazer. E Deus sempre foi especialista em remover todos os impedimentos para que a obra dele seja feita. Será que você está pedindo a Deus para Deus tirar o seu emprego para você fazer? É óbvio que não. Talvez o ídolo que você esteja abrigando aí no seu coração
seja o seu esporte, assim como o meu. Se a bola dividir, você prefere o ídolo. Não há exclusividade, talvez seja o seu filho, talvez seja a sua esposa. Deus não quer ser o primeiro. Deus quer ser o único. Será que o Espírito Santo está mostrando alguma coisa para você agora? Se o Espírito Santo está mostrando que existe alguma coisa de Ângela em você, estão entendendo? Amém ou não amém? Se o Espírito Santo está mostrando que existe alguma coisa de Ângela em você, peça ao Espírito Santo para lhe capacitar a remover isso da sua vida. Você precisa decidir. E sabe, a sua decisão nessa noite passa por algumas questões. Por exemplo, realmente você vai querer viver na lama do pecado e continuar sendo vencido pela criptonita espiritual? Responda para você mesmo, você quer que os efeitos da criptonita continuem impedindo você de possuir o poder sobrenatural do Espírito Santo? Será que você deseja permanecer vivendo muito abaixo do estilo de vida para o qual você foi chamado? Ou será que você quer ver o reino de Deus avançando? E não apenas avançando, mas quer contemplar manifestações gloriosas do seu imensurável poder? Eu termino olhando nos seus olhos e dizendo o seguinte: Deus, o seu Pai, Ele quer um estilo de vida mais nobre para você. Os céus estão torcendo por você agora. A paixão de Deus é que você viva uma vida mais elevada. Deus não está te segurando, Deus não está te travando. Se você está travado é por causa da sua própria idolatria. Nós temos um chamado, gente, nós temos um destino, nós temos um encontro com a grandeza que nos espera no final da nossa corrida da vida cristã. O que nós vamos encontrar não é uma faixa escrito chegada. No final da nossa corrida, nós vamos encontrar uma pessoa dizendo: venha, benditos de meu Pai, possuir por herança o reino que eu preparei. Deus deseja esse estilo de vida para você. É tempo de se livrar da criptonita, é tempo de se livrar da criptonita da desobediência, é tempo de se livrar da criptonita da idolatria, é tempo de se livrar da criptonita chamada sonolência espiritual, é tempo de mergulharmos profundamente, é tempo de vivermos intensamente um novo tempo que Deus tem para derramar sobre nós. Você quer isso? Quando Cristo voltar, eu não quero ser chamado de adúltero. Quando Cristo voltar, eu quero ser chamado de uma igreja que se manteve fiel. Eu concluo com 2 exemplos bíblicos. O livro de Atos diz que quando Davi morreu e foi sepultado, interessante, as gerações se lembraram que Davi serviu à sua geração. Se eu pudesse escolher qual frase deveria ser impressa na minha lápide sepulcral, lá no sepulcro, eu escolheria essa. Adonias Júnior serviu a Deus em sua geração. E se eu pudesse deixar algo impresso para que os visitantes ao sepulcro pudessem ler, eu reproduziria as palavras de Paulo. Combati o bom combate. Acabei a carreira. Eu não perdi a fé. Eu guardei a fé. Irmãos, esse céu vai se rasgar.
E ele vai voltar. Mas ele não vai voltar para uma igreja adúltera, uma igreja prostituta e prostituída. Ele vai voltar para uma igreja santa, uma igreja limpa, uma igreja fiel, uma igreja leal, uma igreja que dá exclusividade para ele. Vamos ficar em pé. Neste lugar, tu és real. Vou me entregar totalmente. O teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Neste lugar, tu és real. Vou me entregar totalmente. O teu toque abriu os olhos do meu coração. E eu posso enxergar e entender. Se me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. És minha colheita, és minha herança. Oh Deus, tu és único, tu és soberano. A minha fonte é o teu amor.